O que você pode falar? Vamos lá, para Disney, o que você trabalhou, o que você fez? Só para entender um pouco melhor. Esse eu trabalhei nos Estados Unidos, né? Fui lá para os Estados Unidos, trabalhei num filme chamado Moana. Fiquei um ano morando em Los Angeles lá. Legal. Acho que tem umas imagens do Moana também. Esse foi trabalho de produção mesmo, né? Agora, recentemente, eu fiz umas coisas de... Olha lá. Massa. Mas o que você fez de Moana? Só para entender. Você fez Cara, concept art? O que você fez? Não. Nesse daí eu fiz look dev, né? Textura e look dev, né? No caso dessa sequência, eu trabalhei com um amigo meu, que é daqui do Brasil também. Explica para os leigos. Look Cara, dev. look dev é você pegar um modelo cinza, né? Imagina que você tem uma escultura em clay. No caso desse barco, não tinha 10% do que tem aí, porque também todos esses elementos distribuídos, esse trabalho de look dev, a gente distribui todos esses elementos para parecer que é complexo e tal. Então essa foi uma sequência que eu trabalhei com um amigo meu também do Brasil, Vitor Hugo, que é um cara massa aqui, que vale a pena trazer ele aqui. Boa. E... Você pegou a burrata ou não? Ainda não, vou pegar. Então pegue. Então é esse trabalho de você pegar uma coisa que praticamente cinza e você dá o acabamento dela final, de materiais, né, de textura, se é madeira, se é metal, esse tipo de coisa, né? E aí você acaba, para quem não sabe, não é só a cor, né? Você acaba mexendo também em elementos, né? Nessa história de colocar textura, você acaba também mudando elementos do próprio objeto, né? E também, como o Moana era um filme que tinha muita vegetação, então a gente, por exemplo, quando tinha sequências assim, que é tipo uma floresta, então você recebia um terreno baldio, né, e você tinha que popular toda essa floresta com vegetação, grama, pedras, né, então tinha esse trabalho também que a gente fazia de composição mesmo, né, de cena, então para cada cena a gente compunha as árvores, né, e trabalhava colaborava com o departamento de lighting, que era o departamento depois do nosso, né? Que ia fazer iluminação. Ia fazer iluminação, isso. Legal. Netflix. Pode mastigar aí, viu? Enquanto você mastiga... Mandíbula, tem perguntas já aí? Tem algumas já. Manda uma então, enquanto ele tá mastigando aí. A Mila Juns mandou essa pergunta aqui antes da gente começar, porque ela falou que tá tarde onde ela está. Ela mora na Alemanha, essa desgraçada, tá pegando um calorzinho gostoso lá. Massa. E ela falou o seguinte, que ela perguntou se para trabalhar com animação 3D precisa saber desenhar bem no papel. Acho que não. Acho que é um processo meio de... Como o 3D ele te permite quebrar esse processo, né? Por exemplo, quando você desenha, você já tem que pensar na forma tridimensional, em proporção, design, perspectiva. São várias coisas, né, que no papel você precisa saber. E o 3D, ele te permite você quebrar isso em etapas, né? Então, primeiro que a perspectiva vem de graça, isso é uma coisa legal. Então, você quebra, né, isso em várias etapas, e para mim foi onde eu me achei mesmo, né? Porque eu desenhava, assim, de moleque, assim, um pouco, mas era uma coisa muito... penava muito para mim, né, desenhar. Então, com 3D, como você quebra em mini etapas... Penava por quê? Não sabia? Tinha dificuldade? Eu tinha dificuldade, é muita coisa, né, para fazer junto, né, de perspectiva, design e linha eu me viro assim, sabe? Sim. Eu desenho bem assim, consigo me virar. Mas como o 3D ele quebra até esse lance, tipo, você desenha, você modela, aí depois você texturiza, aí depois material, depois luz. Então você quebra tudo em mini etapas, né? Acaba ficando mais fácil, né? Então muita gente, inclusive é animador, que não sabe animar 2D, mas o cara desenvolveu a técnica no 3D, é um ótimo animador, assim. Eu acho que tem um lado do digital também que ajuda, que assim, você quer deixar o personagem mais gordo ou mais magro, você não tem que refazer ele do zero, né? Você consegue manipular o formato, enfim. No desenho você tem que redesenhar, né? Então, acho que tem essas facilidades também, né? Não é só do undo, porque hoje desenho você tem undo também, né? Você desenha no iPad, você consegue ter undo. Mas eu tinha perguntado pra você, pra Netflix, o que você fez? O que você não puder falar, você não fala. Não, tá? a Netflix também é esse lance de desenvolvimento visual para longa-metragem. Aí entra nesse processo de... Eu entro no projeto,
faço alguns designs lá, e aí vamos ver se o projeto vai ser aprovado para produção, né? Então eu faço muito isso, entro, dou input criativo, né? Porque a galera tem me chamado muito por esse input, esse impacto final ali, o que que pode ser o filme, entendeu? Isso é uma coisa legal, que era uma coisa que antes o artista 3D ele ia entrar no final ali, quando entrou a produção, tem toda a pré-produção pronta, e aí, beleza, agora vamos chamar o cara de modelagem e tal, né? E agora, né, eu sempre tive um perfil generalista, o Vitor também, que é o cara que eu falei, que trabalhou comigo, também sempre teve esse perfil generalista, e o que acontecia? Os estúdios não contratavam generalista, porque fala, não, aqui a gente só faz, cada um faz uma coisa, né? E aí meio que começou esse lance, né, de você vai produzindo o seu trabalho autoral e a galera vai vendo, pô, como é que eu consigo encaixar esse cara aqui? Esse cara faz uma coisa legal, entendeu? E aí eu comecei a entrar nessa parte de desenvolvimento visual, antes da pré, assim, um bagulho muito... Então aí eu comecei a entrar, fazer design mesmo, assim, né? Virei um designer 3D, que era uma coisa que conceitualmente não tinha nos estúdios, né? Era uma coisa muito de pipeline estabelecida e você entrava só ali quando já estava tudo mastigado, né? E você acha que isso está mudando agora ou não? Acho que sim. Pô, legal isso. Agora, como é que você é acreditado? Não sei. Porque isso é uma coisa que parece uma mesquinhez, mas é muito relevante, né? No ponto de vista de carreira, de ser visto, de ser lembrado, Sim. né? Isso talvez seja uma dificuldade, né? Porque pelo que você está falando, isso é um papel novo. Isso. Talvez como artista de desenvolvimento visual, alguma coisa do tipo, mais como os projetos... Porque não é exatamente um concept design, né? Isso é um pouco diferente, né? Então, eu não sei exatamente o que é. Tipo, você impacta a produção de uma forma muito direta, entendeu? Pode ser que o que você faça não seja usado um para um, mas você dá um norte, entendeu? Por isso, porque na verdade, ainda que você esteja fazendo um 3D ali, o que você está fazendo é um processo criativo, não é um processo da modelagem em si. Isso. Então, mesmo que depois o personagem seja diferente, o cenário, tudo, Isso. Você deu direção nisso, né? Você dá um pouco do mood, assim, né? Isso pode ser isso daqui, né? Então é um pouco disso. Eu não sei muito... Esse é Moana também, né? Esse é Moana. E... Essa cena você participou? eu trabalhei na Vilã, né? Dentro do departamento de look dev, né? Eu trabalhei junto com um outro artista chamado Benjamin. Aí a gente trabalhou junto nela. Né? Ele saiu do show, ele foi para outro show e eu assumi o asset, assim, né? Então eu herdei dele, né? E aí eu fiquei uns 4, 5 meses trabalhando nela, no filme. Agora, o Pedro, esses trabalhos que você fez para Netflix, para DreamWorks, para Paramount, o que você aprendeu nisso? Teve alguma coisa ou não? Cara, O que teve de aprendizado? Eu acho que o mais legal de tudo é que eu trabalho com muito designer, né? Então, às vezes eu trabalho em colaboração com... Putz, o bom é que como eu trabalho com muito designer diferente, muito, então eu tô sempre colaborando com um outro designer de 2D, ou um cara que tem uma visão criativa. Então, meio que você... Cara, eu aprendo muito, assim, sabe? Assim, esse lance... E o lance de eu ser freela também. Então, a cada 2, 3 meses eu tô em uma coisa diferente, né? Então, só para você ter uma noção, dentro da DreamWorks, eu tô 4 anos e meio. Eu já trabalhei em, sei lá, uns 25 projetos. Fala alguns. Nenhum saiu. Nenhum é conhecido pelo nome? Nenhum saiu. É tudo projeto em desenvolvimento que pode sair por eles, né? Então eu ajudo eles a conceber esses projetos, né? Puta, cara, mas é interessante isso, porque por mais que a gente saiba que tem um monte de projeto que não saiu, pra você trabalhar em 25 só da DreamWorks, a quantidade de projetos que esses caras fazem que é muito grande, né? É porque eles têm um departamento de desenvolvimento. Então, independente do que está sendo feito,
eles estão criando isso daqui, é como se fosse uma linha de É um pipeline. de produção que vem do departamento de desenvolvimento. Aí tem a triagem que ou vai ser engavetado ou vai para pré-produção. E da pré-produção entra em produção, né? Então, nesse departamento de triagem de ir ou não ir, vai acontecendo um atrás do outro, né? E como eu tô lá com eles há bastante tempo, você acaba colaborando, né? E aí muda a equipe criativa em cada projeto, né? E eles sempre eles curtem trabalhar comigo, então eles vão passando para mim lá. Então acho que o lance legal é você estar em contato com muito designer diferente também. E outra coisa que eu aprendi é não me apegar. Porque... Isso é difícil, cara. Cara, não tem como. Eu tô há 5 anos, cara, com um trabalho engavetado. Então você... Esse desapego é uma coisa que você treina. Você sabe que eu ia perguntar sobre isso? Eu tenho... Você comentou quando você entrou aqui, você comentou do trabalho do Leak ali, né? Massa. Eu tiro o sarro do Leak porque tudo que ele posta é whip, né? É work in progress. Nunca é done, nunca é feito. Você, por exemplo, com o curta que você fez, você olha pra ele hoje, tem coisa que você quer mudar ou não? Não. Eu fiz o que eu queria. É? No curta eu falei, não, é esse daqui mesmo. Mesmo assim, puta, agora eu preciso entregar, vai lá, entrega. Você falou, puta, agora eu não mexo mais. Como é pessoal, eu fui até onde dava. Mas assim, com um trabalho comercial, sempre, né? Aí não tem jeito, cara. Não tem como. Por exemplo, onde eu aprendi isso foi na Disney mesmo. Tipo, tem um volume muito grande, né, dentro da Disney. E ter participado de uma produção dessa, você vê como eles lidam a prioridade. Tipo, isso aqui realmente vamos mexer, isso aqui não precisa mexer, tá de boa. Então, eu acho que foi uma escola muito boa. Mas isso faz sentido ou não? Porque eu tenho amigos que às vezes fazem trabalho que os caras obrigam o cara a ficar cuidando de... Vou dar um exemplo besta, tá? Um amigo meu outro dia teve que ficar semanas e semanas mexendo numa parte de corpo de um personagem e esse personagem depois ficava atrás de um muro. Sim. E a parte do corpo que ele mexeu, calça, tênis, essas coisas, não aparecia. E já se sabia disso. Sim. Mas por alguma, sei lá, porque alguém queria botar no portfólio, isso, fizeram esse cara ficar trabalhando semanas nisso. Então, isso rola, não se preocupar com isso seria uma coisa lógica. Você acha que faz sentido ou não, do jeito que eles trabalham? É um jeito mais prático ou não? Cara, assim, dentro do filme que eu participei, do departamento que eu participei, a Disney é muito prática, sabe? Os caras é muito... Tipo, isso aqui não precisa, bota... Os caras são muito experientes, sabe? Eles sabem o que estão fazendo, sabem onde exatamente botar energia. Mas eu sei exatamente o que você está falando, né? Como eu tô num departamento de desenvolvimento, então os caras não vão olhar de tipo, o cadarço desse tênis não é exatamente assim. Então, é bem conceitual, assim, sabe? Então, eu meio que acabei me desvencilhando um pouco desse pixel, né? Que a galera, não, esse pixel aqui tá fora. Mas isso foi justamente, assim, uma coisa que eu não queria. Falar, puta, mano, não dá, eu preciso... Foi meio que uma... Esse caminho que eu tô tentando trilhar, que eu tô trilhando, é meio que assim, cara, eu não sei se o caminho padrão é o que eu quero, sabe? Então eu meio que me desprendi um pouco do que é esperado, né, dentro da área de um artista 3D, de tipo, você vai para um estúdio, e aí você entra dentro do estúdio, e depois você vira supervisor. Então eu tentei me desvencilhar disso, e falar, cara, eu vou seguir um pouco do que eu acho que eu tenho que seguir, sabe? E aí nisso você vai encontrando, comecei a fazer desenvolvimento visual, que foi uma coisa que não tinha muito. Então, aí eu já estou navegando num universo novo, não tem muita gente que faz isso em 3D. E aí agora estou navegando com direção, né, com roteiro, esse tipo de coisa. Então eu meio que me desprendi um pouco do que é esperado, assim, né? E, por um lado, é ruim, porque você não tem referencial de tipo, puta, mano, será que isso vai dar certo? Será que eu tô indo num caminho que vai ter uma perspectiva de futuro e tal? Mas, por outro lado, você acaba, né, fazendo coisas que são mais criativas e eu me divirto muito mais, assim, hoje, trabalhando... Porque eu sinto, às vezes, que é uma barreira psicológica
Cara, isso rola com um programador também, tá? Não é só artista de 3D, outros. Imagino. Do cara, às vezes, tá fazendo trabalho e ele tá olhando como é que ele vai ser julgado pelos pares. Não por quem vai consumir a programação, ou o filme, ou o desenho, né? Então, ele tem muito aquele julgamento, puta, como é que o cara que eu admiro aqui, que tá do meu lado... Programador, raiz, né? E vai me julgar, entendeu? E às vezes tomam decisões que estão muito mais baseados nesse tipo de coisa do que no Produto, no né? produto final mesmo.